Milionário surpreende ao fingir ser o pai da filha de mendiga negra que pediu ajuda. Era uma manhã abafada na metrópole e os tabloides estouravam com a manchete bombástica. Milionário surpreende ao fingir ser o pai da filha de mendiga negra que pediu ajuda. A cidade, viva e pulsante, não sabia, mas estava prestes a testemunhar uma história que misturava o inesperado com o absurdo. Joaquim é o nome dele, um homem de terno impecável, cabelos bem tratados e um sorriso que poderia vender qualquer coisa. Mas por trás de sua risada alegre e de suas festas luxuosas, havia um vazio assustador. Ele queria mais. Ele precisava entender o que significava viver de verdade. Então ele tomou uma decisão radical: disfarçar-se de assistente em uma das regiões mais carentes da cidade. Ele vestiu roupas surradas, calçou tênis gastos e deixou o carro atrás. O contraste era brutal. A pobreza gritava pelas ruas e os rostos desgastados refletiam uma luta que Joaquim jamais tinha conhecido. Seu olhar inquieto se fixou em Joaquim, que parou ao seu lado. Ao perceber sua filha, Sofia, uma garotinha de olhos grandes e brilhantes, um abrigo seguro em meio ao caos. Algo dentro de Joaquim mudou. Em um impulso de empatia cativante, ele decidiu fingir ser o pai da menina. O nó na garganta de Lívia, ao ver Joaquim se aproximar, causou um choque a ela. Dizer que precisava de ajuda deveria ser uma fraqueza, mas o calor de Joaquim oferecia um breve alívio. As interações foram rápidas. Um sorriso aqui, uma troca de palavras acolhedoras ali, até que a conexão emocional se tornasse palpável. Mas Joaquim sabia que estava brincando com fogo. Ele se propôs a ajudá-las, mas a verdade o assombrava. Enquanto passavam os dias, as risadas e momentos de ternura se tornaram intoxicantes, mas a máscara pesava. Um dia, no auge desse laço, Lívia descobriu a verdade e a raiva a consumiu. Você poderia perder a confiança numa pessoa que o medo e a dor a deixavam em um turbilhão. E agora? Pensou. Quais segredos do passado poderiam vir à tona? Uma noite, ao seguir Joaquim por trás dos muros feitos de lixo e sob o olhar curioso de passantes, ela esbarrou em um rosto familiar. O coração dela agarrou-se com a visão de um antigo conhecido, que nunca deveria ter voltado. Ele tinha um passado sombrio, um que poderia despedaçar o frágil laço que se formara entre eles. O que Joaquim e Lívia estavam dispostos a sacrificar. As sombras da desigualdade ameaçavam engolir todos os seus esforços, e a tensão aumentava. Todo mundo estava assistindo. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir? A tensão era palpável. Lívia observava Joaquim e seu coração batia descompassado. O olhar familiar que ela esbarrou no passado trouxe um turbilhão de emoções. O medo de um antigo conhecido, Caio, permeava o ar. Ele sempre foi uma sombra, um eco de tentativas frustradas e promessas quebradas. E agora, aqui estava ele,
em carne e osso, para complicar ainda mais sua vida. Joaquim, por sua vez, não tinha ideia do que estava prestes a acontecer. O riso fácil que costumava carregar com tanto orgulho, agora parecia um fardo. Ele se virava para Lívia, buscando um novo sopro de coragem, mas a expressão dela formou gelo no ar quente da manhã. De repente, um grito cortou a cena. Era uma mulher, uma figura do lado oposto da rua, gesticulando freneticamente. Caio, você? O que você está fazendo aqui? Ela exclamou, os olhos arregalados como se tivesse visto um fantasma. Joaquim virou a cabeça, as sobrancelhas elevando-se em uma expressão de confusão. Mas o olhar de Lívia, cheio de terror e incredulidade, prendeu sua atenção. Caio, um homem de presença forte e atroz, olhou rapidamente para Joaquim e então voltou o foco para Lívia. Você deveria ter ficado longe, Lívia. Isto é perigoso demais. Você ainda não aprendeu, não é? O mundo que você escolheu viver não é seguro. E esse aí, ele apontou para Joaquim, um sorriso torto se formando. Ele não sabe nem o que está fazendo. Está brincando com o fogo. Um frio percorreu a espinha de Joaquim. Ele estava profundamente intrigado, mas a sensação de estar em um jogo maior do que imaginava o dominava. Quem é você? Perguntou Joaquim, a voz firme, mas a incerteza transbordando. Caio se aproximou, com a ameaça impressa em seu rosto. Sou alguém que sabe muito bem o que acontece nas sombras aqui. Caio respondeu em um tom baixo e pesado. E saiba de uma coisa, sua mentira está prestes a ser exposta. Você pensa que pode apenas se infiltrar na vida dela? Vaidade de milionário. Lívia, paralisada, os olhos começaram a se encher de lágrimas. O que quer que Caio soubesse poderia não apenas arruinar a frágil conexão que estava formando com Joaquim, mas também trazia uma explosão de segredos à tona. Segredos que poderiam arrastá-la de volta ao fundo do osso de where she once had come. Todos começaram a se reunir. A multidão mirava em direção a eles, murmurando e trocando olhares de desconfiança. Cada palavra falada se arrastava como uma corda apertando o pescoço. As conversas baixas pareciam zunir em uma sinfonia caótica em torno deles. Caio deu um passo mais perto, o olhar feroz como uma chama ardente. Você precisa entender, Lívia. O passado nunca morre. Apenas aguarda a hora certa para ressurgir, como o veneno que você tenta ignorar. Nesse momento, um grito, um acidente atrás deles, uma batida forte. Um carro derrapou e tentou frear, e um homem foi arremessado, caindo diretamente entre a multidão. O pânico se espalhou como fogo em palha seca. As pessoas gritaram, se movendo, tentando ajudar. Mas a confusão tomou conta. Joaquim empurrou Lívia para o lado, protegendo-a de ser atingida. A cena, antes cheia de tensão, agora explodiu em caos. Ele olhou em volta, seu instinto de salvar levando-o ao limite. Mas as questões não resolvidas pairavam sobre ele como nuvens escuras. Que mais Caio poderia revelar? E o que aquela batida significaria para todos ali? A resposta parecia mais distante a cada segundo. O coração de Joaquim pulsava e ele se perguntava: havia mesmo como escapar de uma verdade que pairava como uma espada sobre suas cabeças? As respostas viriam, mas a que custo? O barulho da confusão ainda ecoava no ar quando o estrondo ensurdecedor cortou a cena. O impacto do carro na multidão deixou todos paralisados por um momento. As pessoas se afastavam em pânico,
O homem, que parecia ter sido lançado para longe, estava desacordado. Não, não, não! Joaquim murmurou repetidas vezes, seu coração acelerando. A adrenalina pulsava em suas veias. Ele não poderia ser mais um espectador. Precisa agir. Sem pensar duas vezes, ele se virou e correu na direção do corpo. Seu olhar determinado. Lívia, ainda processando a cena, viu o olhar dela se desviar para Caio. A expressão dele estava mudando rapidamente, de desprezo para algo mais sombrio. Acorda, Lívia! Você precisa sair daqui! Caio gritou, sua voz um misto de desespero e urgência. Mas antes que pudesse responder, um grito cortante fez todos tremerem. Era uma mulher descontrolada, correndo em direção ao corpo que estava caído no chão. Seu rosto estava transfigurado pela angústia. Lívia reconheceu. Era Clara, uma amiga do passado, perdida e marcada pela vida. Clara, não! Lívia gritou, avançando, mas Caio segurou seu braço firmemente. Você não entende, Lívia. Isso pode ser uma armadilha. Joaquim, já agachado ao lado do homem, verificou rapidamente seus sinais vitais. Ele parecia machucado, mas estava vivo. De repente, uma mão agarrou o braço de Joaquim. Era Clara, com lágrimas nos olhos. Você não sabe quem ele é. Ele é! O grito dela foi abafado por outro som, um estrondo. A multidão se agitou. A polícia estava chegando. A sirene cortava o ar como uma faca. Joaquim olhou para Lívia e Caio, que se preparavam para discutir, mas Clara, em um momento de desespero, seguiu em frente. Ele é meu irmão! O mundo pareceu parar por um segundo. Joaquim levantou a cabeça em choque, enquanto Lívia congelou em seu lugar. O que você disse? Ele perguntou, a mente rolando como uma montanha russa. Meu irmão, o homem que está no chão. Esse é o Alberto. Ele não deveria estar aqui. Ele estava preso! Clara gritou, a voz cheia de emoções cruas. Os sentimentos de Joaquim despencaram por um abismo. O que isso significava? Quem era ele realmente? Uma sombra do passado agora iluminava o presente. E os segredos estavam se revelando aos poucos. O caos continuava à sua volta, mas tudo o que Joaquim conseguia ouvir era sua própria respiração ofegante. Você mentiu, Joaquim! A voz de Lívia estava tremendo, um misto de raiva e dor. Você estava aqui para se encontrar com ele. Não, eu não sabia. Eu não sabia que ele era ligado a você. Joaquim se defendeu, mas as palavras soaram vazias. Ele se sentia preso entre a verdade e as mentiras. Por favor, acredite em mim. E por que eu deveria acreditar em você? Lívia cuspiu. O olhar dela era uma tempestade e uma ferida aberta ao mesmo tempo. Você se disfarçou de tudo o que eu precisava. E agora? Você está dizendo que estava aqui por causa do irmão dela? Caio deu um passo à frente, um sorriso sarcástico desabrochando no rosto. Viu? O passado nunca morre. Revela suas garras quando menos esperamos. A multidão começou a se dispersar, mas o olhar de Joaquim permanecia fixo em Clara, que chorava em desespero sobre o corpo de Alberto. Seus segredos agora expostos, e a promessa de que nada seria a mesma coisa novamente. O que mais Clara estava escondendo? Qual era a real identidade de Joaquim? Ele precisava saber. E, mais importante, precisava descobrir antes que o peso do passado os engolisse a todos. O coração dele pulsava, mas a dor se transformava em urgência. As respostas estavam ao alcance,
mas a um custo que ele ainda não compreendia. E assim, na confusão desenfreada, uma nova pergunta se formava. O que Joaquim estava disposto a sacrificar para descobrir a verdade? A confusão ainda estava se espalhando quando o peso das palavras de Clara caiu sobre Joaquim como uma bomba. Ele é meu irmão, reverberou em sua mente. Joaquim se sentiu desorientado, como se tivesse pisado em uma armadilha. Clara, em desespero, estava clamando enquanto seu irmão permanecia inconsciente no chão. E agora, a realidade não era mais o que ele pensava. Meu Deus! Lívia murmurou, os olhos arregalados ao perceber a conexão. Você está dizendo que ele é? Ele é? A voz dela vacilou, totalmente perdida em um mar de emoções conflitantes. A multidão ainda se aglomerava ao redor, ansiosa e agitada. Murmúrios começavam a se formar. Ele é o irmão dela? O que está acontecendo? As pessoas trocavam olhares cúmplices, cada um tentando entender o que estava realmente se desenrolando. Sentindo os olhares se voltarem para si, Joaquim tentou processar tudo. Ele olhou para Clara, seu rosto marcado pela dor e pela confusão, enquanto tentava acordar Alberto. Clara, você deve mantê-lo acordado. Chame uma ambulância. A urgência balançava sua voz, mas dentro dele uma tempestade se formava. Vai ser inútil! Caio gritou, avançando no meio da multidão. Os segredos não estão apenas na família dela, Joaquim. Eles estão em você também. Um silêncio pesado caiu como uma cortina, fazendo Joaquim engasgar. As palavras de Caio pareciam um eco de uma verdade que ele estava escondendo de todos, inclusive de si mesmo. Lívia semblante já não era mais de salvação, mas uma tempestade de angústia. Você sabe quem é ele? Você sabia disso? A indignação nas palavras dela pulsava como um tambor, e cada batida feria Joaquim mais por dentro. Ele balançou a cabeça, sem saber o que responder. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu só estava tentando ajudar. Joaquim sentiu sua voz vacilar sob o peso do ceticismo dela e das pessoas ao redor. Mas o que mais ele poderia fazer? A verdade galopava como um cavalo selvagem fora de controle agora. A atmosfera estava elétrica. As sirenes das ambulâncias se aproximavam e a multidão parecia trêmula de expectativa. Clara, enquanto estabilizara Alberto, soltou um grito. Ele não pode morrer. Ele não merece isso. A paixão em sua voz era como um soco no estômago. Joaquim tinha que agir. Ele precisava descobrir o que estava acontecendo. Mas antes que pudesse dar um passo adiante, um grito ressoou da parte de trás da multidão. Parem ele! Ele está fugindo! Todos os olhos se voltaram. Um homem com um capuz escuro e passos apressados estava correndo com algo preso em sua mão. Era um celular com a tela iluminada mostrando uma mensagem. Você precisa ver isso. O homem, ofegante, se aproximou de Joaquim. Alberto, ele tem informações que você não faz ideia. Vocês têm que parar isso. Pare de falar. O que você está fazendo? Joaquim exigiu, sua voz agora cortante, mas a resposta não veio. O homem foi dispersado pela multidão, levando consigo um mistério ainda maior. Joaquim sentiu como se estivesse sendo puxado por fios invisíveis entre ele, Clara, Lívia e aquele homem fugindo. O que Alberto sabia? O que significava tudo isso? Ele estava prestes a descobrir que as verdades que pensava terem desaparecido estavam prestes a ressurgir com fúria. E enquanto ele tentava juntar as peças, uma segunda sirene cortou o ar. Mas não era de uma ambulância. Era a polícia. Estavam prontos para arrestar Alberto? Estava tudo se desenrolando de uma maneira que ninguém poderia ter previsto.
Agora, tudo o que Joaquim sabia poderia estar em disputa. O passado estava batendo à sua porta e ele não podia escapar. A pergunta pairava no ar como uma sombra. O que ele estava disposto a perder para salvar a verdade? O barulho do caos ainda parecia ecoar quando a presença policial se intensificou. Sirenes cortavam o ar, refletindo a urgência da situação. Joaquim estava agachado ao lado do corpo de Alberto, tentando estabilizá-lo enquanto Clara gritava, chamando para acordar. A adrenalina pulsava tão forte que ele mal podia pensar. O passado parecia ter decidido dar as caras de uma vez, e tudo ao redor dele girava em um turbilhão de incerteza. De repente, um homem de olhos frios e um sorriso insidioso surgiu entre a multidão. Era Ricardo, um antigo rival de Joaquim, alguém que conhecia muito bem as fraquezas dele. Com um passo firme, ele se aproximou, esboçando um sorriso que cortava como uma F. Bem, se não é o nosso querido milionário se metendo em assuntos que não conhece. A provocação se espalhou como um veneno e todos os olhares se voltaram para Joaquim. Ricardo, o que você está fazendo aqui? Joaquim perguntou, a voz tensa, o coração disparado. O que ele queria? Não era hora para jogos. Um pouco de diversão, como sempre. E parece que você está em uma encrenca interessante. Ricardo olhou para Alberto caído. Um irmão perdido? Que história bonita! Mas, você não sabe as jogadas que estão em curso, não é mesmo? A multidão continuava a murmurar, mas o foco estava diretamente na troca entre os dois homens. Cale a boca, Ricardo! Isso não tem nada a ver com você! Joaquim disparou, tenso. Ele estava enfrentando fantasmas que queria deixar para trás. E agora, com Ricardo ali, tudo piorava. Pois eu diria que tem tudo a ver, Joaquim. Você se confundiu em um jogo maior do que imagina. E tem muito mais em jogo do que um irmão com problemas. Ricardo parecia se deliciar com a confusão. Lívia, ainda em choque com a revelação de Clara, olhou para Joaquim, os olhos cheios de angústia. O que ele quer dizer com isso? O desespero dela se transformava em uma demanda urgente por respostas. Joaquim sentia que a situação saía de controle. Eu não sei. Ele hesitou, mas o olhar de Lívia o pressionava. A dor dela era palpável. No entanto, nesse momento, não era apenas a tensão do presente que o afetava. Ele sentiu uma sombra se formando atrás dele. Quando se virou, Caio estava a poucos passos, o rosto pálido, como se tivesse visto um fantasma. O que você quer saber, Lívia? A verdade pode destruí-la. Caio disparou e a multidão murmurou em uma mistura de espanto e expectativa. Vocês não fazem ideia do que está realmente em jogo aqui. Nesse instante, os olhos de Joaquim se arregalaram. E que você sabe sobre eles? Não é só sobre eles. Caio atirou de volta, e sua voz subia em desespero. Toda essa jogada é uma armadilha. Ricardo não está apenas aqui para se divertir. Ele sempre esteve por trás de tudo. Um frio na espinha percorreu Joaquim. Ricardo, com seu olhar calculado, estava manipulando tudo isso. E o que você quer, Ricardo? O que você está tentando conseguir? A raiva crescia. Controle, Joaquim. O que sempre busquei, ele respondeu de forma tranquila. E você, meu caro, é apenas uma peça no tabuleiro. Portanto, você vai se envolver até o fim, ou todos nós pagaremos um preço. Um grito cortou a cena. Alberto começou a voltar a si, seus olhos se abrindo lentamente. Clara! Ele chamou, e a multidão congelou momentaneamente. Todos se viraram para ele. Não deixe ele. Era um aviso. Mas antes que alguém pudesse entender o que aquelas palavras significavam, o ambiente virou um caos. Ricardo sorriu.
e a multidão parecia ceder sua atenção a ele. Viu? A verdade sempre encontra um caminho. E agora, Joaquim, você precisa decidir qual é seu movimento. A pressão estava intensa. O que era verdade? Você poderia confiar em alguém quando tudo estava fora de controle? Enquanto Alberto tentava se levantar, o tempo parecia parar. Joaquim sentiu que estava em uma encruzilhada que não havia previsto. O peso das decisões pairavam sobre ele. E então, como um relâmpago, veio a revelação. Uma voz familiar ressoou, interrompendo o clima tenso. Desculpe o atraso, pessoal. Acho que a festa vai começar. Era Ana, uma jornalista que havia tido um relacionamento passado com Joaquim, que carregava mais segredos do que ele poderia imaginar. A audiência se virou para ela, e o olhar dela cruzou com o de Joaquim. Meu Deus, Ana, o que você está fazendo aqui? A surpresa em sua voz não podia ser disfarçada. Ela estava bem no meio do tumulto. Mas por quê? O que ela sabia? Enquanto sua presença ligava as peças do quebra-cabeça, a tensão era palpável. Os segredos estavam se desenrolando e cada batida do coração de Joaquim carregava as perguntas que agora pareciam ter finalmente sua resposta. O que mais estava por trás de tudo isso? Que ligação poderosa existia entre todos eles? A tempestade estava apenas começando. A atmosfera parecia elétrica, repleta de incertezas e segredos prestes a serem revelados. Joaquim olhava para Ana, confusa mas determinada. O mundo ao redor deles girava enquanto os olhos de Clara se arregalavam em reconhecimento. Você veio por causa dele. O apontar dela para Alberto assustou Joaquim ainda mais. O pânico começava a tomar conta de todos, e ele sentiu a urgência de entender o que estava acontecendo. Ricardo, com seu sorriso insidioso, parecia se divertir. Ah, a verdade vem à tona, não é? Mas e as mentiras, Joaquim? Você se esqueceu delas? O riso ecoou como uma gargalhada macabra. Clara olhou para Joaquim, angústia em seu rosto. O que você sabe? Ela queria respostas, mas Joaquim não as tinha. Estava perdido em um labirinto de mentiras e verdades distorcidas. Ele não é apenas um irmão perdido, Clara. Ele pode ser um perigo, Caio disse, olhos afiados. Seu passado está ligado a algo muito maior. As palavras pareciam mísseis, atingindo Joaquim diretamente. O que isso significava? O que mais ele não sabia? Alberto começou a se mover lentamente, os olhos se abrindo, e todos se inclinaram para mais perto. Clara, eu não posso. Ele tentou falar, mas sua voz era só um sussurro. E então, em um movimento brusco, ele levantou a mão, segurando algo. Um dispositivo pequeno que piscava. Estão vindo! A multidão parou. O que ele queria dizer? Pânico. O clima estava prestes a explodir. Ricardo olhou ao redor e então, com um sorriso maquiavélico, revelou a surpresa. Foi exatamente isso que eu esperava. A peça final do quebra-cabeça. A tensão se intensificou. As respirações se tornaram mais rápidas. O que estava prestes a acontecer? E então, como um disparo, uma explosão repentina irrompeu entre eles. Não era um grito, mas um tremor. Um veículo, um carro, um jato de fumaça e vidro estava atravessando o espaço entre a multidão. Todos gritaram, se afastando. Ana se lançou para o lado, mas Joaquim estava paralisado. Ele viu o carro se aproximar e a imagem de Lívia, ainda ali,
congelou em sua mente. Saia daí! Ele gritou, mas sua voz soava distante. O carro bateu contra uma fila de pessoas. O estrondo foi ensurdecedor. Choros e sussurros de terror preencheram o ar. Joaquim, de repente, não era um milionário perdido em um mundo de ilusões, mas um homem que testemunhava o desastre. Ele se lançou em direção a Lívia. Não! A palavra escapuliu antes que seu cérebro pudesse processar. Ele se lançou na multidão, tentando alcançar a luz que havia se apagado entre os rostos horrorizados. E então tudo ocorreu em câmera lenta. O que era aquele carro? Quem estava ao volante? E por que tudo isso parecia uma armadilha bem urdida para cada um deles? Quando a poeira começou a se assentar, as realidades estavam desmoronando. O desespero estava escrito em cada rosto. E então, no meio daquela confusão, Alberto começou a falar de novo. É tudo uma armadilha. Eles sabem de nós. E ali, entre o caos, a verdade começou a se desdobrar. Joaquim se perguntava: ele realmente conhecia quem era? A conexão que tinha com Clara e os outros começava a mudar. Todos tinham seus jogos. Todos escondiam segredos. E enquanto tentava puxar Lívia para fora daquele desastre, uma voz familiar ecoou na sua mente. A sirene da polícia ainda soava ao fundo. Mas aos poucos ele percebeu que a verdadeira batalha não era contra os perigos lá fora, mas a que estavam travando dentro de si mesmos. O impacto daquela explosão havia causado fissuras muito mais profundas do que qualquer um pudesse imaginar. O que você escondeu de mim, Joaquim? Lívia gritou em meio ao desespero, e suas palavras se transformaram em um eco aterrador. O que ele realmente havia enterrado sob o peso do dinheiro e da aparência. O verdadeiro jogo começava ali, e a dúvida pairava no ar. Quem eram realmente aqueles ao seu redor? A resposta estava prestes a despedaçar a realidade que conheciam. O peso das palavras de Lívia pairava no ar como uma nuvem pesada. Joaquim sentia que tudo estava desmoronando ao redor dele. Ele queria gritar, mas a única coisa que saiu foi um sussurro. Não, isso não pode ser verdade. O caos em torno deles não diminuía. As sirenes ainda ecoavam e a multidão parecia um mar tremulante de rostos aterrorizados. O passado de Alberto, a conexão com Clara, as sombras de Ricardo, tudo começava a girar em uma espiral que não tinha fim. Como um soco no estômago, Clara se lançou sobre Alberto, segurando sua mão. Acorda! Você precisa acordar! Os olhos dela estavam inchados de lágrimas, e Joaquim percebeu que algo dentro dele se partia ao ver tanta dor. Ele queria ajudar, mas estava preso em sua própria confusão. O que Ricardo queria? O que ele sabia que poderia mudar tudo? Então, uma explosão de raiva e desespero atravessou o ar. Uma figura desconhecida havia surgido da multidão, avançando com um olhar furioso. Já chega! Era uma mulher alta, com cabelos bagunçados e um olhar fulminante. Ela não parecia ter medo. Vocês estão todos perdendo tempo. Para de brincar com isso! As palavras dela cortaram o silêncio como uma faca afiada, e todos se viraram. Você não sabe do que está falando! Gritou Ricardo, sua expressão mudando rapidamente de arrogante para alarmada. Soube o suficiente para saber que tudo isso é uma armadilha. A mulher olhou diretamente para Joaquim e o coração dele disparou. Fui eu quem trouxe Alberto de volta. Um choque percorreu a multidão. Um murmúrio de confusão. Joaquim estava paralisado. O quê?
Como você pode? Quem é você? Meu nome é Camila. Ela não hesitou. Alberto não é apenas seu irmão. Ele é parte de algo muito maior. A verdade é que ele é o único que pode conectar todos vocês a um segredo que está prestes a explodir. A tensão aumentou, como se o ar estivesse prestes a se romper. Clara olhou para Joaquim, seu rosto uma máscara de desespero. O que você está dizendo, Camila? O que tudo isso significa? Alberto estava em perigo e eu fui avisada. Precisamos de você, Joaquim. Precisamos de todos vocês. Camila parecia prestes a desabar. A vida de Alberto está em risco, mas há mais do que isso. Suas vidas estão todas ligadas e alguém está manipulando os cordões para nos derrubar. O clima obscuro se intensificou. O grito de Alberto ecoou no fundo, fazendo todo mundo estremecer. Ele se moveu, tentando se levantar, mas suas forças estavam se esgotando. Camila, o que você está fazendo aqui? A preocupação na voz dele era palpável. Estou aqui para te salvar de algo que você não consegue ver. Camila respondeu, a urgência impregnando cada sílaba. Estamos em um jogo muito maior. Você é parte de algo que pode mudar tudo. Os murmurinhos na multidão aumentaram. Joaquim sentiu um frio na espinha. Aquilo parecia uma loucura. O que Camila estava insinuando? Que segredos claros e reais estavam escondidos sob a superfície. A confusão começou a dar lugar ao medo, e naquele momento ele percebeu a gravidade da situação. Alberto, com os olhos pregados em Camila, finalmente falou: Você não deveria estar aqui. Eles vão te encontrar. O alerta era claro e contundente. Joaquim não sabia se deveria acreditar, mas a intensidade daqueles momentos estava forçando suas próprias percepções a se reavaliarem. Uma nova verdade começava a emergir do caos, então um grito cortou a multidão novamente. Camila olhou em volta. Precisamos sair! Agora! Antes que Joaquim pudesse processar, a mulher se virou e puxou Alberto, tentando protegê-lo. E exatamente naquele instante, Joaquim percebeu algo horrível. Uma sombra se movia na multidão, sussurros de perigo ressoando. Ele viu Ricardo avançando, com uma expressão de triunfo. Ah, é isso que eu esperava! Vocês realmente acreditam que estão a salvo? O choque atravessou Joaquim. O que ele queria? Ricardo estava preparando um golpe quando a verdade estava prestes a ser revelada. A vida de Alberto, a ligação entre todos, cada um deles jogando uma parte em uma confusão que parecia tecida por uma mão invisível. Qual é o seu próximo movimento, Joaquim? Ricardo provocou, um sorriso sombrio se formando em seu rosto, enquanto a pressão do passado ameaçava desmoronar qualquer esperança que permanecesse. O que todos estavam prestes a descobrir mudaria tudo. A única certeza era que o tempo estava se esgotando. O que mais estava por vir? E quem realmente era Camila? O futuro deles estava prestes a explodir. Ricardo parecia se deliciar com a confusão ao redor. O olhar dele era uma mistura de satisfação e desprezo, enquanto ia se aproximando lentamente. Joaquim sentia que algo dentro dele estava prestes a explodir. O que você está prestes a fazer? Era tudo o que conseguiu pensar. Ele lançou um olhar nervoso para Alberto, que agora estava agachado no chão, à mercê do que poderia acontecer. Você acha que todos vocês estão apenas jogando um jogo? Olha, eu sou o jogador mestre aqui. Ricardo riu, a gargalhada ecoando pela multidão. Ele olhou para Camila, que ainda tentava manter Alberto acordado, pressionando sua mão contra o peito dele. E você, Camila,
deveria ter ficado longe. O passado nunca é esquecido. A multidão estava em suspense, mas a tensão estava prestes a atingir o auge. Ricardo, não faça uma besteira! Alguém gritou, e os murmúrios aumentavam. Alguém no fundo da multidão levantou a voz. Ele não pode fazer isso! Isso só piorou a situação, e o clima piorou a cada instante. De repente, tudo aconteceu numa fração de segundo. Estadunidenses, contratos, roubo de informações. Um grito cortou o ar. Ele não é só um irmão. A voz vinha de Clara. Os olhos de todos se viraram para ela, cheios de perguntas e desconfiança. Joaquim não compreendia. Clara, o que você quer dizer? As palavras estavam pesadas em sua boca. A multidão se aproximava atenta. Clara recebeu um golpe de ansiedade. Ela hesitou, mas então disse algo que fez o coração de Joaquim parar. Alberto, ele é filho adotivo de Ricardo. Eles sempre souberam onde eu estava. As palavras dela pairaram no ar como uma bomba prestes a explodir. Todos ficaram em silêncio. Ricardo parecia apático, mas a expressão dele estava mudando rapidamente. Toma cuidado, Clara! Ele ameaçou, mas já não tinha mais o controle da situação. Alberto, lutando para se levantar, olhou para a irmã, seu semblante pálido. Você nunca deveria ter dito isso, ele sussurrou, os olhos cheios de desespero. A verdade estava aparecendo em fragmentos, mas nada fazia sentido. Oi? Joaquim olhou nos olhos de Clara. O que ela acabou de dizer? Essa revelação não fazia sentido. Como isso é possível? O que mais ela tinha escondido? Eu não sabia. Eles me disseram que era só um emprego. Algo simples. Nunca achei que isso poderia. Clara estava em lágrimas. A multidão murmurava em choque. Vozes baixas se entrelaçando na confusão. O olhar de Joaquim mudava em um caleidoscópio de emoções. Sentia a dor e a desapontamento tomando conta de seu corpo. Ele queria acabar com aquilo, mas se sentia preso, incapaz de agir. Então, estamos todos conectados a um circo de marionetes? Ricardo não podia esconder um sorriso. A história não termina aqui. Aliás, você realmente não sabe quanto eu conheço sobre vocês. Nesse instante, algo endureceu dentro de Joaquim. Ele percebeu que estava sendo puxado para uma teia de mentiras, e uma força invisível estava por trás de tudo. E se isso fosse verdade, ele precisaria tomar decisões. E quem ele escolheria confiar? Mas, antes que pudesse elaborar um plano, um outro grito. Desta vez, não um grito de desespero, mas algo mais profundo e inquietante. Um homem com uma expressão ardente pulou sobre a barreira policial, levantando um objeto brilhante. Silêncio! Todos vocês! Tenho algo que vai mudar tudo! Seus olhos estavam fixos em Joaquim, e a multidão silenciou de repente. O homem, com a arma apontada, olhou diretamente para Joaquim e gritou: Você está prestes a descobrir a verdade, e essa verdade vai destruir tudo. O tempo parecia ter parado novamente. Joaquim sentiu a adrenalina correr em suas veias. Sua respiração aumentava. Ele mal conseguia compreender as palavras. O que estava acontecendo? A verdade? Qual verdade? O homem rodopiou sobre seus pés, fazendo com que todos se dispersassem e ficassem em um círculo tenso. O cenário havia se transformado em um campo de batalha, e a tensão era palpável. As peças do quebra-cabeça estavam se movendo, mas a imagem final ainda estava obscura. Você não sabe o que está puxando agora, Joaquim. Prepare-se para as consequências. O olhar do homem era de frieza total. O que estava
prestes a acontecer poderia bagunçar tudo que ele conhecia. E, no fundo, uma pergunta opressiva pairava na mente de Joaquim. Ele tinha o que era preciso para enfrentar a tempestade que se aproximava? O homem com uma arma apontada parecia ter todo o controle naquele momento. O coração de Joaquim disparou. Ele estava ali, prestes a descobrir a verdade, mas também prestes a perder tudo. "Você não vai fazer nada, amigo?" gritou. O medo reverberava na sua voz, e ele sentiu o peso da situação. A multidão estava paralisada, os murmúrios silenciados. Cada segundo se arrastava como se o tempo houvesse parado. Joaquim viu os rostos mudando, as reações variando entre choque e desprezo, mas ele não podia desviar o olhar daquele homem. Algo nele dizia que isso ia muito além de um simples confronto. "Quer saber o que está em jogo?" O homem esboçou um sorriso maligno e, presumivelmente tomando isso como um convite, continuou. "Você pensou que podia escapar da verdade? Oh, é muito mais complicado." Então, ele apontou a arma em direção a Alberto, que estava a poucos passos de distância, se esforçando para se levantar. "Ele pode ser a chave para tudo, mas a mentira que você chamou de vida, Joaquim, vai custar caro." Joaquim sentiu um nó se formando na garganta. "Não toque nele!" gritou, os olhos fixos na arma. O que estava acontecendo? Qual era o jogo real aqui? Mas antes que o homem pudesse responder, Clara ergueu a voz, com a coragem superando o terror. "Não! Você não tem o direito!" A determinação na voz dela fez Joaquim voltar sua atenção para ela. E naquele instante tudo parecia claro. Clara não estava apenas ali por sua ligação com Alberto, mas havia mais que ela tinha guardado. Ricardo, com um brilho nos olhos, olhou para a multidão, como se estivesse esperando que alguém fizesse o movimento errado. Por que todos estão tão preocupados com a verdade? A verdade é um fardo, e acreditem, muitos não estão prontos para carregá-la, disse, com um riso sombrio. "Eu não tenho tempo para jogos, Ricardo." Joaquim cortou, já se sentindo sufocado pela tensão. O homem com a arma estava se movendo, e o perigo parecia aumentar. "O que você quer?" Então, num movimento rápido, o homem apertou um botão em um dispositivo no bolso. "A verdade só é revelada quando você estiver disposto a vê-la." Uma luz piscou e uma tela se manifestou no ar, revelando fotos em movimento. Cada imagem mostrava detalhes de Joaquim, Clara e até Alberto. "Tudo isso é uma rede e você é parte dela, Joaquim! Aprenda a jogar!" As imagens mudaram. Joaquim viu uma cena além do entendimento. Um vídeo de sua vida sendo monitorada, cuidadosamente registrada. O coração dele disparou. O que era isso? Não é possível! E em um movimento brusco, Alberto começou a gritar. "Camila, você tem que parar! Eles estão vindo!" A revelação do irmão ecoou pelas paredes como um trovão. O que estava acontecendo? A mulher, Camila, ficou paralisada e o rosto dela se transformou. "Espere! O que você quer dizer com 'eles estão vindo'?" O desespero na voz dela fez com que Joaquim se questionasse. Quem era essa mulher? E como ela estava conectada a tudo isso? Nesse mesmo instante, a tensão estourou como um balão. Um grupo de homens armados apareceu à distância, seus rostos cobertos, e eles se moviam na direção da cena. O pânico se espalhou pela multidão. O homem com a arma na mão sorriu, satisfeito. "Assim tudo se encaixa. Vejam, a verdade está vindo à tona e os segredos estão prestes a serem revelados." Ele virou-se para Joaquim e Clara. "Agora, pensem bem. Essa é a última chance de deixar tudo para trás.
ou se preparar para enfrentar o que realmente são. A revelação o deixou em choque. Tudo o que ele pensou que sabia sobre sua vida e os relacionamentos com Clara, Alberto e até mesmo com Ricardo, agora estava em dúvida. Ele olhou para cada rosto em volta. A lealdade tinha máscaras e o tempo para decisões estava se esgotando. Quem somos nós realmente? Joaquim murmurou. E o silêncio que se seguiu era ensurdecedor. O caos estava prestes a explodir e ele tinha que decidir se ele estava disposto a lutar pelas verdades que poderiam destruí-los ou se daria as costas para aquela realidade desconhecida. Mas alguém no fundo da multidão gritou: "Eles estão aqui!" O alvoroço aumentou e tudo o que Joaquim conhecia estava prestes a mudar de novo. O clima estava eletrificado. Os homens com armas se moviam, prontos para agir. Enquanto o pânico começava a se espalhar entre a multidão, Joaquim olhou para cada rosto tentando absorver a magnitude do que estava prestes a acontecer. O homem com a arma havia cortado a conversa e a tensão estava em um ponto de ebulição. "Se você não me mostrar quem realmente é, Joaquim, tudo isso será em vão." O homem gritou, sua voz ecoando. Joaquim sentiu um aperto no peito. Ele sabia que a verdade estava no centro daquela tempestade. Mas a questão era: ele estava pronto para enfrentá-la? "Não podemos permitir que isso aconteça!" Clara gritou, se posicionando em frente a Alberto como se fosse um escudo. "Você não vai machucar meu irmão." A bravura dela acendeu alguma esperança em Joaquim, que não podia mais hesitar. Ele tinha que fazer algo. "Esperem!" Joaquim gritou, levantando a mão. "Podemos resolver isso! Eu vou falar!" A atenção se voltou para ele. Todos os olhos cheios de expectativa. Os homens armados pararam, mas o olhar do homem da arma permaneceu desafiador. "Temos que encontrar outra maneira. O que você realmente quer?" O homem sorriu, mas seus olhos estavam frios como gelo. "Você e eu sabemos que tudo isso se resume a uma escolha. Você prefere a verdade ou a mentira? Você tem pouco tempo, Joaquim." Joaquim sentiu o nó na garganta apertar ainda mais. Pensou em tudo o que poderia perder. Ele não queria perder Alba, Clara, nem seu propósito. Se havia uma saída, ele precisava encontrá-la. "A verdade pode doer, mas preciso enfrentar isso. Precisamos enfrentar isso juntos." Ele finalmente disse, dirigindo o olhar a Alberto e Clara. Nesse momento, algo mágico aconteceu. As palavras de Joaquim criaram um eco na multidão. A sensação de união começou a pulsar entre eles, como se todos quisessem mudar suas histórias. A determinação na voz de Clara ressoou. "Não vamos mais fugir. Estamos aqui para lutar pelos nossos, por nós." A multidão começou a murmurar, e um sentimento de coragem emergiu. O homem com a arma hesitou. "Você realmente acha que pode mudar tudo? A vida não é um conto de fadas." Ele estava perdendo o controle, sua voz tremendo. "Talvez não, mas cada um de nós tem o poder de moldar seu próprio destino." Joaquim declarou, os olhos inflexíveis. "Cada história tem suas lições. E isso não será diferente. Se a verdade vai nos libertar, então que venha." E naquele instante, a poeira começou a se assentar. Os homens armados olhavam uns para os outros, confusos. Ricardo, que até aquele momento se divertia, agora ficava perplexo, uma sombra de preferência nas feições dele. "Vocês realmente acham que são mais fortes juntos?"
O homem do dispositivo estava agora balançando em dúvida. Joaquim via tudo numa lente de clareza, a consciência de que os segredos os mantinham prisioneiros. Não estamos apenas juntos, estamos lutando por um propósito. Os laços que formamos valem mais do que as mentiras que tentam nos separar. Clara adicionou. E enquanto ela falava, a multidão começou a se mover, empoderada pela determinação. Os homens armados, confusos e despreparados, finalmente hesitaram. O homem com a arma escapuliu em um gesto de frustração. O movimento soubesse que tudo estava prestes a desmoronar. Vocês se enganam. O passado não pode ser apagado. Ele gritou, o medo surgindo. Talvez não, mas podemos escrever um novo futuro. Joaquim gritou, a voz poderosa. Naquele momento, ele sentiu que estava no comando de seu caminho e o peso do fardo começava a se dissipar. Todos os olhos estavam voltados para ele e um grito coletivo de apoio ecoou. Os homens com armas começaram a recuar, confrontados pela força da comunidade. E com isso, a batalha silenciosa entre as sombras e a luz acabou. O homem com a arma deixou o campo. O impacto de sua partida fazendo ecoar a vitória na multidão. Joaquim sentiu um alívio percorrer seu corpo. Algo havia mudado. Mas enquanto a poeira assentava e a euforia começava a tomar conta, ele percebeu que isto era apenas o começo. O destino ainda não estava claro. E mesmo com a vitória, novos desafios viriam. Em meio a tudo, a verdade começava a emergir. O que estava por vir? A pergunta pairava no ar. O que mais ainda seria revelado? Joaquim olhou para Clara e Alberto e viu suas vidas interligadas sob um novo olhar. Havia trabalho a fazer, mas com união eles poderiam superar qualquer tempestade. E assim, a história estava longe de terminar. Ei, você está prestes a perder tudo! Não espere nem mais um segundo para se inscrever imediatamente no canal e garantir que você não perca as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. E não esqueça, esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e me ajudar a continuar trazendo conteúdo incrível para você. Deixe suas ideias e reações nos comentários. Estou louco para ver o que vocês acham desse grande desfecho. Inunde a seção de comentários com suas teorias. E se você tem amigos que precisam conhecer essa história, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 deles. Os verdadeiros fãs compreendem a importância de nos apoiar. Vamos juntos!